Olhar D está no ar e o programa de hoje está sensacional. Conteúdo de relevância, mas de forma muito descontraída, como você gosta. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Olhar D está no ar, fique com a gente porque está muito legal. Casais separados, problemas, férias, um vai viajar, o outro não vai viajar, com quem a criança pode ir, pode ficar com o pai nas férias, tem que ficar com a mãe, isso tem que ser dividido. Todas essas questões que envolvem aí família são tratadas com o nosso querido advogado de família, Dr. Felipe Londero, que vem para conversar com a gente, já que estamos chegando aí no período de férias, ele é a melhor pessoa, seja bem-vindo. Tudo bem, Dr. Felipe? Bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença sempre tão relevante aqui. Dr. Felipe, a família se separou e aí tem 1, 2, 3 filhos e aí chega o período de férias, já que estamos aí, né, nos encaminhando para o final de novembro, já começa a chegar o período de férias escolar e as famílias viajam. Só que a mãe refez a sua vida, tem um outro relacionamento, ela quer tirar férias com seu filho em dezembro, o pai quer em dezembro também refez o relacionamento ou não. Como é que a gente define com quem a criança fica, qual férias ela pode tirar, se um interfere na do outro, como é que fica essa vida toda aí? Pois é. Quando a gente vai tratar na separação, processo, questão de guarda, de visitação, a gente já costuma, por hábito, ir além. Visitação, finais de semanas alternados, mais um dia no meio da semana. Tá, ok. Mas feriados mais importantes, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Ano Novo, a gente já tem o hábito, aniversário do pai, aniversário da mãe, Dia da criança, aniversário da criança, a gente já tenta organizar todo o calendário do ano. Nisso entra também as férias escolares, que por vezes é uma grande celeuma a ser resolvida. Sim. O que de praxe se recomenda? Óbvio, não estou falando de uma criança de colo, mas o habitual ali ao longo de toda a infância, na medida do possível. Divisão igualitária entre pai e mãe. A gente trabalha geralmente nesse contexto, as sentenças geralmente são nesse contexto, e nem sempre o juiz vai nos dizer como praticar isso. Metade, então começa em tal dia, esse é o dia do meio, metade para um, metade para o outro. Pode ser. E se muitas vezes coincide? Acontece. Se coincide as férias na empresa do pai e na empresa da mãe, e eles têm aqueles mesmos 30 dias, e aí, como é que divide a criança para essas duas férias? A gente tem que trabalhar com uma ideia de diálogo, de bom senso. Ambos têm que entender que a criança tem o direito de conviver com ambos, assim como o pai e a mãe, no seu período de descanso, também tem que desfrutar de boas e prolongadas horas e dias com a criança. Então, aqui, eu sempre digo, não precisamos dividir meio a meio de um modo matemático de metade das férias. Até porque fica um tempo muito prolongado, às vezes, e o outro vai ficar muito tempo sem ver a criança, sente saudade. Dá até para regularizar uma visitação nesse período. Então a guarda da mãe vai ficar as férias com o pai o mês inteiro. Mas no meio do dia, lá na metade, eu quero ficar um final de semana. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa, claro. Tá. Mas agora, esse, Dr. Felipe, é o cenário ideal, né? Sim. Onde pais maduros, equilibrados emocionalmente, pensam no bem-estar dos seus filhos. Mas, infelizmente, muitas vezes os casais se separam e passam a ser verdadeiros inimigos, onde nem estão tanto pensando no bem-estar da criança, mas estão pensando em disputar entre eles. E quando não existe diálogo, não existe entendimento, não existe nenhum tipo de equilíbrio emocional, o que tem que acontecer? Geralmente, quando há essa mácula de constar um período pela metade para cada, não dizer qual é esse período, gera esse problema. E aí um começa a ficar com mais tempo, vai ficando com a criança, aí chega a hora, agora é minha vez. Não vou deixar.
E aí é fórum fechado, é liminar de urgência, até o juiz julgar daqui a pouco já está terminando as férias, então tem esse problema. Né? Por isso eu sempre deixo bem clara a ideia de deixar previamente organizado uma ou duas hipóteses, né? Então, o que acontece? Já vi acontecer a nível de exemplo. 15 dias para cada. Então, no vez de dividir um mês para cada um, divide em blocos menores, uma semana, né, um período menor, ou até de formas diversas. Tem um caso agora bem recente que está dividido uma primeira metade igualzinho ao meio e no outro período está em período de 5 dias, para justamente eles conseguiram conversar para adequar as férias de pai e de mãe. Que bom. Então, e quem ganha com isso é a criança, né? Agora, doutor Felipe, por exemplo, aniversário do pai ou da mãe são datas claras para a gente resolver. Agora, nós temos aí nesse meio Páscoa, Natal e aniversário da criança. Como é que a gente divide isso? Digamos que eles não podem nem se enxergar, o pai e a mãe, ou a esposa deu a gente sabe que isso aí é uma salada de frutas. Nesse caso, como é que a gente divide Natal, Páscoa, Ano Novo e aniversário da criança? Geralmente, a gente vai trabalhar o Ano Novo e o Natal como 2 feriados próximos que são alternados. Vai invariavelmente ser um para o pai e um para a mãe. Né? Então, esses até são dissociados do restante do ano. De resto, Dia das Mães com a mãe, Dia dos Pais com o pai, aniversário do pai com o pai, aniversário da mãe com a mãe. Certo. Páscoa, Dia das Crianças, dá para determinar um para cada qual. Ou, às vezes, a gente coloca todos os feriados ao longo do ano como alternados. Então, vai ter a Páscoa com um, antes disso o Carnaval era com outro. Já tudo organizadinho. Exatamente, sempre alternadamente, feriados ou feriadões alternados. Então, se um feriado for da mãe, o próximo vai ser do pai. Né? Geralmente, assim funciona de uma forma sadia. Né? E o aniversário da criança? O aniversário da criança... Aí é complicado. Quando os juízes decidem, aí eles criam cenários de tipo, se for no final de semana, um dia para cada um. Se for no meio de semana, um almoço, outro janta. Assim, então, sempre... Para tentar equilibrar. Às vezes não agrada todo mundo. Por isso eu digo, sempre, né? Consenso, conversação. A melhor sentença é que eles conduzem, o pai e a mãe, eles mesmos criam, através do consenso, do bom senso, do diálogo. Quando outorga para um terceiro de fora, não querendo criticar o judiciário, mas eu digo, às vezes não agrada nenhum lado nem o outro. Não porque o juiz é errado, que é injusto, mas porque ele está de fora e não tem como ele compor, às vezes, de atender o anseio de todos os lados. Vai primar pela criança. O interesse do pai, o interesse da mãe, nessa hora estão em segundo plano. Perfeito. Então não é quem grita mais, aí às vezes no diário em casa funciona. Mas no judiciário, não. O juiz vai ver o que é melhor para a criança. Agora, doutor Felipe, a mãe, então, começou o período de férias dela hoje e ela tem uma viagem lá para o Nordeste, é o período dela, da criança, do filho estar com ela. Ela arrumou a mala, pegou o avião e ela foi para o Nordeste. Aí o pai vai lá na rede social e olha, o quê? Saiu da cidade, saiu do estado sem a minha concordância e vira bicho. Ou vice-versa, né, gente? São só hipóteses. O pai ou a mãe, esse descontente que percebeu que a criança viajou para um outro estado ou até outro país, ele tem direito a achar que deveria ter sido perguntado se ele concordava? Ou quem está no direito da visita, das férias, pode fazer o que quiser? Eu gosto de dizer que a nível de viagens nacionais dentro do Brasil, há necessidade de comunicação, nunca de autorização. Eu gosto de dizer isso porque a regra é, qualquer dos genitores munido de documentação da criança e da própria para comprovar o vínculo parental, pode transitar por todo o território nacional. Se pode transitar sem autorização, então não precisa. Mas eu gosto de dizer, por questão de bom senso, de conversação, ambos, enquanto pai e mãe, mesmo que separados, são gestores da vida, da rotina dos filhos, então tudo que é relevante sobre os filhos, eles têm que saber. A nota do colégio, o médico que consultou, o remédio que vai tomar e para onde está viajando, com certeza. Né? Mas aí basta uma comunicação. Bastaria uma comunicação. Eu sempre digo que o outro, mas é mais uma opinião minha até, de dizer que o outro não tem o poder de proibir. De dizer, não, eu para outro estado não, teoricamente não tem o direito. A única necessidade de autorização, efetivamente, que é com um documento elaborado, com assinatura e firma reconhecida,
viagens internacionais. Salvo se estiver indo com os 2 genitores, aí não tem problema. Mas só com um deles, há necessidade sim de um documento autorizando. Dentro do território nacional, não há qualquer necessidade. Mas aí a questão relacional tem que ser primada, e por isso eu digo, vamos conversar, dialoguem, comuniquem. Não gostou? Paciência, vai ter o teu dia de viajar, ambos podem viajar. E aqui um detalhe importante que a gente pode frisar, é que independe da modalidade de guarda. A gente está falando de guarda compartilhada. Ambos têm poder. Ambos têm poder. E na guarda unilateral? Ambos têm poder. São pai e mãe. Ah, mas a guarda unilateral eu que decido. Não decide. A lei diz que o pai ou a mãe, ou não guardiões, ou aliás, qualquer dos genitores podem viajar no território nacional com a criança, independendo de autorização. Então ele pode. Perfeito esse Então ponto, o guardião não tem o poder decisório maior. A gente tem que dissociar da ideia de guarda a ideia de ser um ditador, de ser o que decide tudo. Certo. Decide em relação à escola, à rotina, tudo bem. Mas onde o outro genitor vai levar e conduzir a criança? Não tem. Onde vai? Não vai pra praia porque eu não vou deixar, tu vai ter que ficar em Santa Maria. Não então é muito importante isso, que então quer dizer que mesmo sendo a guarda compartilhada ou unilateral, no período de férias do outro, ele tem direito. Mas, doutor Felipe, uma questão complicada. A mãe viu lá nas redes sociais, ou o pai viu lá nas redes sociais, que a mãe ou o pai, ou seja, casais homoafetivos, enfim, são só hipóteses, viu que a criança estava num bar à noite, onde tinha muita gente bebendo, é um bar que tem briga, então é um espaço que não é adequado à criança, e ela, de fato, tem razão quando vê que a criança está exposta a risco, ou ele. O que essa pessoa pode fazer? Aí ela tem direito de levar, mesmo sendo lá no período de férias ou de final de semana do outro companheiro, do outro cônjuge? Aí vai depender muito. Primeiro, se houve uma consequência para essa criança. Participou de uma briga, foi vítima ou cometeu um crime, ou se consumiu álcool ou drogas que não deveria enquanto menor de idade, e a circunstância em que ela estava, com quem? Tinha algum maior, um adulto supervisionando, ou a mãe ou o pai, aí nesse cenário a responsabilidade é passada sim para quem é esse responsável. Então, foi numa boate com a mãe. Mas é uma criança. Em tese, não é um lugar para menor de idade. Exato. Se foi otorgada a passagem, a entrada, a mãe que foi junto é a responsável. Né? Se não aconteceu nada com essa criança, por mais que não se recomende que isso aconteça, não vai ser, via de regra, um fator para inversão de guarda, por exemplo. Né? Salvo se estava junto, estava consumindo álcool, ou aconteceram circunstâncias que não era, né? O fato de não ser um local apropriado, se recomenda que não faça. Sim. Se for algo reiterado, que está mudando e trazendo prejuízo para o psicológico da criança, para a conduta da criança, para o aprendizado dela a nível social, pode-se falar também, com certeza. Mas não é um fator assim, a certeza vai trocar a guarda. Não, certo. Não vai. Doutor Felipe, um outro tipo de abandono que é frequente, infelizmente, mas acontece, é abandono educacional. Então, a gente sabe que o Ministério Público até ele é bem atuante, né? Quando vê que aquela criança está em fase escolar, não tem nenhuma matrícula, ele entra em contato com a família para ver o que está acontecendo, só que a gente sabe que nem sempre tudo funciona como deveria funcionar em ambas as partes. E aí aquela família opta por deixar aquela criança em casa. O que pode acontecer? É uma obrigação, é um dever legal a gente oferecer educação para a criança? Sim, tal qual a gente conversou em algum momento sobre a liberdade religiosa, a dignidade da criança, o dever de todos zelar por ela. Sim. É um direito dela ter acesso à educação. Né? Então, isso é obrigação do Estado, do município, da União, dos pais, dos parentes e todos nós da sociedade. Certo. Nesse aspecto, sim, o Ministério Público, os órgãos de educação do município e do Estado, eles têm ingerência e percepção a respeito da situação de matrícula ou não da criança. E vão ser acionados ou, de ofício, vão buscar resolver essa situação. A criança tem que estar matriculada numa escola. A nível de frequência, aí a escola, a criança não está mais vindo, ou está vindo muito pouco, também pode comunicar às autoridades para uma atitude ser tomada. Muitas vezes o Conselho Tutelar tem essa ingerência de ir buscar as crianças, olha, está em casa ou está na rua, né, até trabalhando,
em horário que era para estar na escola. Esse teu turno de escola. Um dia mas ele foi morar lá no Tilca, noutra cidade, lá. Tem que estar matriculado na outra cidade, então. Qual é a punição ou qual é a medida que é tomada contra esses responsáveis pelas crianças que a estão privando, né, de frequentar a escola? Não se chega a gerar uma situação de risco para uma imediata atuação a nível de medida de proteção, perda de guarda, ou até levar a criança para uma adoção. Mas ela entra numa seara de negligência, então uma situação de negligência, então, ou de vulnerabilidade. Portanto, aqui, os órgãos inicialmente vão atuar no sentido de notificar, de advertir, de educar. Ó, mãe, ó, pai, essa criança tem que estar na escola, a gente vai ficar em cima, senão vocês vão ter consequências maiores. Aí, as sanções vão tomando uma graduação maior. E aí mesmo uma situação que é só de vulnerabilidade não reparada vira situação de risco, porque não pode se perpetuar. Aí a gente vai falar em acolhimento da criança, vai falar talvez em adoção, perda de guarda. Perfeito. Olha que bom, né? Que bom a gente saber de tudo isso. Muito obrigada, viu, doutor Felipe? Obrigado. Muito obrigada mesmo. Volte sempre, por favor. Beleza. Vamos pro break e voltamos já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Olhar D está de volta e agora nós vamos falar sobre subcisão. Afinal, o que é subcisão? Para que serve? Eu já dou uma dica, uma pista para você, que é algo que é para nossa beleza. Mas para falar sobre subcisão, eu não vou arriscar aqui, só sei que é para ficar bonita. Eu vou chamar então a doutora Karina Brikowski, que vai falar para você quais são os usos e a maravilha do resultado. Muito bem-vinda, minha querida! Tudo bem, doutora Karina, amada? Prazer te receber novamente. Afinal, né, ela chega com tantas novidades aqui que a gente fica, tá, mas o que é? Para que serve? Afinal, o que é a subcisão? Uma palavra, subcisão. O que é a subcisão? Depois nós vamos falar sobre os usos. O que é esse nome complicado aí? Então, ela é uma técnica minimamente invasiva. A gente trabalha com cânula, né? E a gente trabalha assim logo abaixo da pele, na derme, onde a gente vai eliminar fibroses.
né? Tá. Ou são tecido fibrosado que eles podem causar, então, celulite, né? Então, uma celulite que tem grau 3, 4, teria indicação para subcisão, aonde eu vou desmanchar essas fibroses, eu vou soltar aquela depressão. Porque a celulite é isso mesmo, né? A gente olha uma pele que era para ser lisinha e tem várias depressões. Exato. A subcisão, de que forma ela atua na celulite? Assim, ela vai, é um procedimento, como eu falei, minimamente invasivo. Tá. A gente usa cânula. Essa cânula é uma cânula especial, né? Que ela tem um bico de pato, que ela é própria justamente para descolar esse tecido e, na verdade, ela vai romper essas fibroses que foram formadas ali. Então, se eu rompo a fibrose, ela solta e imediatamente a celulite se desfaz. aquela depressão, ela se desfaz. E o que é mais legal ainda é que o nosso corpo, ele vai fazer uma espécie de preenchimento autólogo, onde ele mesmo produz o seu preenchedor, que seria, então, um preenchimento autólogo. Por quê? Quando eu faço essa subcisão, que eu rompo essas trabéculas fibróticas, o nosso corpo desenvolve ali um processo inflamatório e ele estimula a produção de colágeno. Nossa. Olha que legal. Ele faz um preenchimento autólogo. Daquele buraquinho que tinha, o que prendia ele com a subcisão, tu rompe. Mas aí, aquilo ali ficou meio assim, o próprio corpo se encarrega de preencher. Exatamente. Isso, por exemplo, tu falaste sobre grau 3 e 4 da celulite, que são os piores, que são aqueles buraquinhos. Tu sabe, Cris, mesmo, que tem né? pessoas que têm, assim, que não tem muita celulite, né? Mas tem um ponto específico que tem uma depressão bem grande. Às vezes embaixo do bumbum, às vezes no colote. Né? E não necessariamente que tenha que ser todo o bumbum cheio de celulite, mas tem pessoas que é um lugar bem pontual. Mas ele faz de tudo e não tem jeito. Exato. Vamos fazer a subcisão. Com a subcisão resolve. Tá, mas aí essa sortuda tem só em um ou outro local pouca quantidade. Mas aquela mulher ou aquele homem, especialmente a mulher, né? Sim. Que tem assim na coxa, que tem no bumbum, às vezes no abdômen, às vezes no braço, até aqui nessa parte da perna, como é que é o nome mesmo? Eu tinha uma paciente minha que a gente tratou, que ela tinha uma linda, esculturalmente linda, inclusive trabalha com essa com beleza. Com beleza e tudo, e ela tinha uma marca de celulite na lateral da coxa, e que ele incomodava muito ela. Ela disse, eu já fiz tudo que é tipo de coisa e não resolve. Então a gente fez a subcisão, foi fantástico, e na hora tive um resultado bem bacana. Nossa! E a gente também pode trabalhar com a subcisão e entregar ativos ali. Que ativos? Ativos lipolíticos, eu já falei outra vez sobre ativos venotróficos, que melhoram a circulação local, porque a celulite, ela tem ali um déficit circulatório muito intenso. É um local onde as células de gordura se proliferaram muito, e a gente tem um déficit, então, de oxigenação, de circulação local. As pessoas costumam referir, meu bumbum é sempre gelado, né? Porque tem um déficit de circulação ali, né? Tá, mas e aí, por exemplo, isso pode ser feito no mesmo procedimento? Terminou a subcisão, eu já posso estimular colágeno, eu posso botar elementos... Pode, inclusive com a mesma cânula. A gente faz o descolamento e aí depois a gente já vem retroinjetando e colocando ativos ali que vão melhorar. Não só, gente trabalha assim a flacidez, trabalha a celulite. Hoje a gente tem uma gama de protocolos e recursos, né? Para melhorar. O próprio bioestimulador, a gente pode... Existem também preenchedores com ácido hialurônico específicos para a região glútea, tudo isso, né? Olha, que fantástico. Agora... E vou te contar mais um segredo. Conta, quero saber. A subcisão, ela pode ser feita em outras regiões e com outros propósitos. Que eu também tenho lá na clínica pacientes com marca de acne. Sabe aquela pessoa que já não é mais adolescente, já está na fase adulta, né, em torno de 30, 40 anos, e tem o rosto cheio daqueles furinhos. Sim, complicado, então, isso é muito... normalmente são pessoas que já sofreram muito na adolescência, quanto a cara de choquito, não sei o quê, né? Sim, várias... Sofreram, naquela época, o bullying. Né? Que não era nem bullying, era outra coisa, a maquiagem não disfarça, né, Karina? Não disfarça. Às vezes tu maquia e fica mais aparente, pra né? Cobrir aqueles... Isso. Porque se a gente for raciocinar, agora tu falando, ela tem... o mesmo efeito da celulite. Que a celulite, a pele era para ser assim, ela tem depressões. E o rosto tem as depressões em função da acne. Exatamente. Que a depressão também. A subcisão funciona para isso? Funciona muito. Então, lembra que eu falei para ti que a subcisão, ela faz uma produção de colágeno autólogo. Então, é como se tivesse um preenchimento e junto a gente vai colocar, lógico, o preenchedor, né? Então, é uma técnica que a gente pode usar, então, em marcas de expressão. Sabe quando tu faz
faz aquele botox, né? Toxina botulínica, aí tu faz todo o terço superior da face. Fica bonito. Mas a pessoa fica bonito, mas não fica muito legal quando a pessoa tem as marcas na glabela muito profundas. Sim. Né, que é a marca do brabo, do estressado, né? Porque aqui não pode preencher essa área, né? Isso. Aí com o Botox a gente dá uma aliviadinha, porque a gente sobe aqui. Isso. Então, marcas que estão muito vincadas, profundas, como a região da glabela, a gente faz o deslocamento, que é a mesma descolamento, né? Que é a mesma técnica de subcisão. Então, eu descolo aquela área com a cânula e o meu próprio corpo vai produzir, então, colágeno naquela área, diminuindo e melhorando muito, né? Então, eu já fiz muito na região da glabela. Essas marcas de acne, a gente faz em toda a face, né? Onde tem as marcas de acne. Então, a subcisão, ela é uma técnica muito utilizada, minimamente invasiva e tem um resultado fantástico. Eu fico pensando, às vezes, aquela pessoa que tem um complexo mesmo, porque a vida inteira, né, sofreu apelidos e tal, e de repente, em um procedimento rápido, relativamente rápido, minimamente invasivo, já tem o resultado na hora. Sim. Porque o que a gente gosta, de forma geral? É já visualizar o resultado. E a subcisão proporciona isso, E a gente pode, então, assim, por exemplo, pessoas que têm celulite, muita celulite, né? E muito profunda, a gente pode fazer, e dali a 30 dias, tu pode repetir nas regiões que não ficaram exatamente tipo um retoque, assim, exatamente. Né? Tá. Porque a gente não sabe que cada um vai reagir de uma maneira, né? Claro. E quando as marcas são muito profundas, talvez seja necessário daqui a 30, mais de uma sessão. Agora, 40 dias por repetir exemplo, o processo. Terminou a subcisão na celulite, uma área grande, a pessoa precisa usar alguma coisa, como uma meia de compressão? Não é necessário. Ela pode, ela porque, tem assim, como ele fazer. Ele é um procedimento minimamente invasivo, né? Então, tu vai fazer só um pertuito, que é um buraquinho, né? Pra quem não sabe, pertuito é um buraquinho. E sabe aqueles stopper que a gente usa pra quando tira sangue? Então, a pessoa vai sair só com um stopperzinho no buraquinho onde entrou a cânula. Apenas aquilo. Apenas aquilo. Tem anestesia antes? Porque deve ser um pouco dolorido, né? Ela não é dolorido, porque assim, ó, a gente trabalhando na camada de gordura, a gente vai fazer um pontinho só onde vai entrar a cânula. Tá? Então, assim, ó, é muito tranquilo, a pessoa não sente dor. No outro dia, como é que fica? Ai, posso sentar? Não posso? Pode, normal, vida normal. Sai dali, pode caminhar, atividade física pode fazer. Não é legal fazer logo no mesmo dia, no mesmo dia, né? Mas não precisa ficar em repouso, faltar o trabalho, nada disso. Nada disso. Tá, né? Perfeito. É bem tranquilo. Então, a gente está fazendo muito isso agora, né? Eu quero dizer também que o verão tá aí, ainda temos tempo, né? E nessa parte também da harmonização glútea e tudo mais, a gente tem, então, os preenchedores com ácido hialurônico, né? Preenchedor pro bumbum? Pro bumbum, Acabou essa história que preenchedor é só pro rosto? Acabou. É um específico pro bumbum, diferente do que usa no rosto. Exato. Tá. E a gente tem também, a gente tem volumizadores glúteos. Sabe aquela pessoa que tem que tem aquele bumbum que ele tá mais tristinho? Bumbum assim, discretinho, assim, sutil, e né? aí diz, o meu bumbum era lindo, e agora tá até... Murchou. Tá sofrendo um derretimento, né? Igual o rosto. Sim. Igual o rosto, então a gente tem hoje volumizadores, a gente tem preenchedores, tem essa técnica subcisão, a gente tem também os bioestimuladores de colágeno, né? Que a gente pode bioestimular colágeno na região glútea. Nossa, e a gente harmonizar para que ele fique redondinho, né? E esses são atendimentos, são protocolos onde a pessoa faz e já sai com resultado. Com um bom resultado. E dá para fazer, por exemplo, nesse caso desse bumbum mais tristinho, preenche um lado e compara com aquele outro na hora. Sim, a gente faz então uma harmonização, né? Lembrando que nós somos simétricos até por ali, né? A gente tem um lado maior que o outro, pode ser que tenha celulite de um lado mais que o outro, né? Preenchimento então na fossa intertrocantérica, que é essa região lateral, né, da coxa, na coxa femoral mesmo, né? A gente tem uma depressão, isso, né? Então tem pessoas que não curtem isso, então a gente pode preencher. Então fica uma coisa bem harmônica. Nossa, mas e a vantagem desses protocolos é que eles são uma sessão, tu já sai, já resolve. Bem legal. Agora, ficar pensando que às vezes a mulher tem esse incômodo, né, por não ter bumbum, porque afinal a mulher brasileira gosta de um bumbum, e se o bumbum for redondo e mais empinado, é o sonho de toda mulher, naquela bunda da Paola Oliveira, por exemplo, da Juliana Paz, aqueles bumbuns harmônicos, né, aqueles bumbuns. Então, é possível, claro que não sonhar tão alto, mas é possível. é possível sonhar bem alto, né? É possível sonhar alto. Bem alto, bem empinado o sonho.
tamanho. Mas é possível, então, mesmo aquela mulher que não tem muito bumbum, é possível criar, por exemplo, que proporção de volume? Assim, ó, eu gosto de trabalhar, assim, eu gosto muito da harmonização, mas eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. E eu gosto muito da eletroterapia, então eu gosto de associar as coisas. Então, dificilmente eu vou pegar uma cliente e vou fazer, vamos harmonizar e vamos, né? Só isso aqui. Então, eu gosto de fazer uma sessão com uma boa anamnese antes e trabalhar com estímulo de colágeno, por exemplo, com uma criofrequência, com a própria criolipólise, sabendo da maneira que eu vou trabalhar. Então, eu faço antes, né? E preparo o terreno para depois receber o bioestimulador. Por quê? Perfeito, porque o bioestimulador, gente, ele vai estimular colágeno, óbvio. É essa a função dele. Mas ele não faz colágeno assim, ó, que nem mágica no outro dia. Ele vai levar no mínimo de 21 a 28 dias para a coisa começar a engrenar. Se eu preparar esse terreno, é que nem plantar, né, gente? A gente prepara o terreno antes para plantar. Então, eu gosto muito de ter uma preparação, né? Eu gosto de planejar, eu gosto de conhecer aonde que eu vou plantar. Então, esse é um diferencial da gente ter uma questão bem individualizada, assim, né? Qual é a tua necessidade, qual é a tua queixa, né? E eu posso, então, potencializar esse resultado e deixar a minha paciente ou a minha cliente muito mais satisfeita quando eu faço uma preparação antes. Sem dúvida. E esse é um dos teus diferenciais. É um dos diferenciais, né? É pensar a pessoa como realmente de forma personalizada, humanizada e buscando esse resultado. Porque tem muitos locais que a pessoa vai, faz o procedimento, depois dá muito certo, pouco certo, enfim. Ali não, é uma atenção do antes, do durante e do depois, para que a pessoa tenha esse pensar, esse processo mais facilitado, né? Outra coisa, assim, que a gente vê muito, assim, né? É as pessoas falando mal. Fiz a criolipólise e não deu certo. Não deu certo porque não fez da maneira que tinha que ser feita, né? Ou então chega aquele paciente, não quer saber nada da pessoa e já vai fazendo, estimulando, vou fazer bioestimulador, blá, 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 porque é rápido, gente. A técnica em si, ela é muito rápida e tranquila de ser feito. O que leva tempo é tu conhecer a pessoa. Exatamente. Então tá cheio de profissional aí que não quer saber nem o que a pessoa come, nem o que a pessoa faz, se faz atividade física ou não, qual é o biotipo dela. E outra coisa, não existe, eu não consigo fazer todas Paolas Oliveira, entendeu? Não tem todas, vão ser, entende isso? Sim. Então a gente tem que lidar... Depende do biotipo da pessoa também. Exatamente, o biotipo da pessoa, né? Dá pra fazer mágica também, né? Mas chegamos perto, quase mágica. Olha, Karina, que maravilha a gente saber isso, que maravilha, porque muitas vezes é algo que incomoda, que frustra, que a autoestima da pessoa é baixa, e muitas vezes a mulher vai ficando madura e algumas coisas muitas coisas, né, já não são como era antes, vai deixando a mulher mais infeliz. Então tem um monte de técnica, um monte de recurso pra gente melhorar o que já é bonito, pra gente resolver o que não é tão bonito e aí poder se assumir e se sentir bem. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Volta sempre, por favor, tá? Sim. E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Nos acompanhe de segunda a sexta-feira, 8h30 da noite, sempre tem Olhar D. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Inana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki, estética e saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Esse foi o Olhar D de hoje. Beijo para você!